A música dos países frios é diferente da dos países quentes. Muito embora algumas músicas de um país só façam sucesso em todos os continentes. Olá, meu nome é Sérgio Villa-Lobos. Eu sou poeta e letrista de música há mais de 40 anos. Nasci aqui em Curitiba e compus já canções com várias bandas aqui da cidade, como Beijo à Força, Contrabanda, Machixe Machine. Hoje eu componho para a Orquestra Sem Fim, um projeto chamado Estacas. E nesse tempo todo eu aprendi, na verdade, a começar a compor ouvindo música, né? A poesia, você tem que ler grandes autores para você começar, antes de tudo, né, a poder escrever. E a música você tem que ouvir bastante. Então foi assim que eu comecei. A poesia veio primeiro porque eu estudava em Brasília quando tinha uns 15 anos, 16 anos, e eu tive uma aula de literatura que me encantou assim com a poesia. Até então eu nunca tinha pensado em ser poeta, em escrever nada. Daí teve um professor que faltou e veio um outro dar uma aula no lugar dele. E ele pegou e escreveu um poema, uma palavra gigantesca no quadro negro. E pediu pra gente, ele falou, isso aqui é um poema. Vocês podem achar estranho assim, mas isso aí também é poesia. E porque poesia, ela significa emoção, né? Para mim, pelo menos. Você usar a força da palavra para mexer com o emocional das pessoas. Você pode falar de amor, de aventuras, coisas ruins, coisas boas, qualquer coisa. E poderia ser aquela palavra ali que estava no quadro. O que era aquela palavra? Era uma palavra, assim, vai aparecer aí para vocês. Atrocado capa causte dupli Atrocado capa causte dupli. Uma palavra gigantesca e no final aparecia assim, cidade, cite, cité. Cite, cidade em inglês, cité, cidade em francês. E o professor falou, descubra o que é isso aí para mim, eu não vou dar nenhuma dica para vocês. E a aula foi a gente tentando descobrir. Daí a gente notou que dava para aquela palavra gigantesca, a gente podia dividir de duas em duas sílabas. Atro, cado, capa, causte. E daí você juntava atro com cidade, dava uma outra palavra, atrocidade. Caducidade, capacidade, causticidade, duplicidade. E se você fizesse com as outras duas, dava atrocity, caducity, capacity, causticity, duplicity, que juntava com cité, era em francês, atrocité, caducité, capacité, causticité. A gente conseguiu decifrar. E daí, o que significa isso? É o atropelo de sons, de movimentos, de loucuras que uma grande cidade tem. Então, um poeta chamado Augusto de Campos, um grande poeta concretista, ele escreveu essa obra-prima chamada Cidade, Cité, Cité. E isso me chamou muita atenção. Eu fiquei encantado com aquilo. Falei, pô, a poesia não é aquela coisa, né, muito derramada e tal, que a gente pensa que só grandes poetas apaixonados, ela pode ser isso também. E as letras das canções, elas levam a gente também a esse mundo mais interessante, né, do que o mundo poético, que é o mundo no livro, né? Então vamos falar um pouquinho das letras, mais das letras, né, do que da poesia. A partir de eu me interessar pela poesia, através desse poema, eu comecei a ler e comecei a escrever alguma coisa que tinha ritmo, né? Que é uma coisa que tem na poesia o ritmo, a métrica, né? E as rimas, né? As letras das canções das poesias, elas podem ser divididas em versos e estrofes. Verso é cada linha do poema ou da letra, e a estrofe é um bloco, um conjunto de versos. Então elas podem ter rimas ou não, né, mas a maioria tem, e harmonia, né, que é a métrica.
Por exemplo, tem um poema muito interessante do José Paulo Paes, que é um poeta modernista também, que viveu aqui em Curitiba, inclusive, e que eu acho bacana assim, para crianças, né? Ele chama assim, Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que a água é sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então esse espírito assim, que eu acho que é importante quando a gente vai falar sobre poesia e sobre letras de música. É uma brincadeira, na verdade, não é uma coisa séria assim que vai te tolher e tal, te dar, né, preocupações. É como você criar situações que alegrem as pessoas, né? Podem entristecer também, né? Não tem problema. E vamos falar então um pouquinho mais da parte técnica. O que é uma rima? A rima é uma repetição de sons semelhantes no final das palavras, tá? Então, 2 sons, dia com Maria, por exemplo, é uma rima. Então isso proporciona sonoridade, ritmo, musicalidade, né? A gente tem que lembrar que a poesia ela foi criada há milhares e milhares de anos atrás, quando não havia nem escrita. Então os grandes poetas como Homero, na Grécia e tantos outros, eles memorizavam os poemas, que eram enormes. E para memorizar, eles usavam a rima, porque daí fica mais fácil você memorizar a poesia quando tem uma palavra rimando com outra. E fica mais bonito também, né? Muitas vezes as rimas são engraçadas, elas se tornam um convite para a imaginação, né? E então eu queria mostrar um exemplo prático para vocês de uma música de um grupo chamado Palavra Cantada, que é um grupo de São Paulo muito interessante, que eles fazem músicas infantis, mas com inteligência, com um olhar diferente. A gente vai botar aqui uma música chamada Criança Não Trabalha, tá? Do grupo Palavra Cantada, para vocês verem como é que funciona a rima na prática, tá ok? Vai passar agora então. Ei! Palavra cantada! Lápis, caderno, chiclete, pinhão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bala, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, bandeja, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pinhão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pulação, tambor, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Giz, metiolate, bandeja, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, 3, 4, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, tudo é pra mim. Geralmente a gente considera 3 tipos de poemas, tá? Tem o lírico, o dramático e o épico. O lírico, ele possui ritmo e musicalidade e está relacionado à música. E é desse tipo de poema que nós vamos falar mais nessa nossa oficina, que é a letra de música. São muito ligados, assim, o poema lírico e a letra de música. Porque a poesia, ela é muito antiga, ela é de milhares de anos atrás, muitos milhares de anos atrás.
E naquela época não existia nem escrita. As pessoas não escreviam os poemas, elas tinham que decorar. E para decorar tinha que ter uma musicalidade, um ritmo, né? A rima também, tudo isso funcionava para que o poeta conseguisse decorar o poema. O ritmo, ele se apresenta de uma forma diferente no poema e na música, mas é muito semelhante, né? A música, ela se rege pelo compasso, que é dividido em tempos, né? Então na pauta musical aparecem aquelas figuras, né, que vocês veem na pauta musical, e ali o ritmo é representado. No poema existe a métrica, que ele não é como na música uma regência assim implacável sobre o ritmo, mas ele é muito semelhante, ele dá uma cadência, vamos dizer assim, ao poema. E esse ritmo que dá beleza à música e à poesia. Na visão de muitos músicos, bem como na visão de muitos poetas, o ritmo é a parte mais importante da poesia. Tem um poeta simbolista francês chamado Verlaine, que ele disse no versos famosos assim: antes de tudo, música, né? Os simbolistas, eles usavam muito o ritmo nas poesias deles, né? Na poesia lírica, o poeta fala diretamente ao leitor, como o compositor fala diretamente ao ouvinte da música, né? Representando sentimentos, estados de espírito, percepções dele ou dela, né? Da poeta ou da compositora. O poema, ele funciona como uma fotografia, ele registra emoções e sentimentos do eu lírico, que pode ser você, o eu lírico, pode ser outra pessoa ou até um outro ser, um animal, uma pedra, uma coisa, pode ser o eu lírico também. Agora, voltando ao que eu tinha falado lá no começo, então, para que você se torne um poeta, você tem que ler muito primeiro, você tem que ler bastante os grandes poetas, ver como é que eles escreveram, de várias épocas diferentes, né? Desde os modernistas até os mais antigos. Você vê como evoluiu a poesia, como ela continua evoluindo, poetas contemporâneos. E a música, para ser letrista, você tem que ouvir muito, né? Tem que ouvir direto boas letras, como nós temos muito aqui no Brasil. Você tem sorte de morar num país que tem letristas maravilhosos, né? Como Aldir Blanc, por exemplo, que acabou de morrer, deu nome a uma lei de incentivo cultural, inclusive, muito importante. Temos Caetano Veloso, temos Chico Buarque, temos Belchior, Zé Ramalho, Vinícius de Moraes, Cartola, Nelson Cavaquinho, Noel Rosa. E além de mulheres letristas sensacionais como a Rita Lee, Dolores Duran, Adriana Calcanhoto, Fátima Guedes, Maísa. Aqui no Paraná temos vários letristas importantes como Paulo Leminski, a filha dele chama Estrela Leminski, também é uma grande letrista de música e poeta, Marcos Prado, seu irmão Roberto Prado, Tadeu Wojciechowski e muitos outros que inclusive compõem com a gente, né? Então o conselho mais precioso que eu posso te dar é o seguinte: abra seus ouvidos e não tenha medo de tentar escrever. É isso aí. A música dos países frios é diferente da dos países quentes. Muito embora algumas músicas de um país só façam sucesso em todos os continentes. Na América foi assim, com o rock and roll de Elvis, e da Inglaterra vieram os Beatles. A música que tocava antigamente, até hoje tem muitos ouvintes. E as orquestras de 1700 ainda tocam os mesmos instrumentos: viola, violino, cello, sopros, baixo, percussão, piano, pratinho, pratão, e aqueles tambores enormes que se chamam tímpanos. Da Alemanha vieram muitos nomes de compositores fascinantes: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Jakob Felix Mendelssohn. Esse último fez aquela música que toca em casamento.